Sexta-feira, 29 de maio de 2026, ou noite de 28 de maio, quinta-feira, porque eu tô gravando isso mais cedo, para todo mundo conseguir ouvir o que eu tenho para falar sobre João Fonseca e Novak Djokovic antes do jogo, com folga. Mas o que importa é que é hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, ou às vezes toda noite, como é o caso dessa vez. Mas Café com Cosenza vai continuar entregando tênis todos os dias, então já aproveita e favorita o café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã, bem cedinho, ou toda noite, no caso. Bom, hoje eu falo principalmente sobre João Fonseca e o duelo com Novak Djokovic, mas também tenho que falar da derrota de Jannik Sinner, o que vai acontecer com a chave masculina, o que já aconteceu, quem são os favoritos agora, e vamos repassar também o que rolou na quinta-feira e, claro, ver o que tem na programação de sexta, além desse Fonseca e Djokovic. Mas vamos começar falando sobre esse jogão. É o terceiro jogo da Chatrier, marcado para começar não antes das 10h30 de Brasília, sessão diurna, mas vai começar já no meio da tarde lá em Paris, né, não antes das 3h30, ainda com calor, previsão de mais de 30 graus nesse horário. Mas o que a gente espera dessa partida? Djokovic é favorito, não tem como fugir disso. Mesmo com 39 anos, mesmo com os problemas físicos, e já vou falar mais sobre isso, ele tem muita coisa a favor. Tecnicamente, ele ainda é muito sólido, tem uma devolução incrível, ainda sabe jogar com ângulos como ninguém, tem armas para mudar o jogo, seja com curtinhas, seja com saque e voleio, seja com slices, bolas mais altas, paralelas, taticamente dispensa comentários, e mentalmente o cara é um monstro. A inteligência emocional do Nole é sem igual no circuito hoje. É um cara que sabe lidar com os altos e baixos, sabe gerir as emoções, vai gritar aqui e ali com ele, com o box dele, com a torcida, vai quebrar uma raquete eventualmente, mas vai voltar para o jogo, não vai dar sequências de pontos para o adversário por causa de oscilações mentais. E quando a gente junta tudo isso num pacote só, é difícil de derrotar. Não é por acaso que ele, mesmo, né, com essa idade avançada, fez semifinal pelo menos semifinal, nos últimos 5 slams, e só perdeu de Alcaraz ou Sinner em 4 dessas semifinais. Quer dizer, E na outra dessas, né, que ele perdeu para o Zverev, ele abandonou com problemas físicos, que foi no Australian Open do ano passado. O que pode jogar a favor do João aqui? O físico, evidentemente. A gente tem uma diferença aí de quase 20 anos de idade. Mas não é só isso. Eu acho que essa questão física ela pode se manifestar em 3 aspectos diferentes. O Djokovic não está com o ombro direito 100%. Ele estava enfaixado ali, só Deus sabe se isso vai piorar em algum momento durante o torneio. Não tem afetado o saque dele, pelo menos em números, tá? A velocidade média está ali na casa dos 185 km por hora, o que é o normal do Djokovic, porque não tem só saque chapado, tem as variações, tem slice, tem spin, enfim, ele não dá só saque a 200 por hora. A porcentagem de acerto também está ali acima dos 60%, que faz parte. O que rolou de diferente foram 9 duplas faltas na segunda rodada contra o Royer. Pode ser um indício de algo ou pode ter sido só um dia ruim. E vale destacar, né, porque tem que dar contexto, não é só jogar o número frio aqui, algumas dessas duplas faltas foram forçando o segundo saque. Então isso tem que ser levado em consideração. O segundo aspecto físico que eu acho é basicamente o calor. A gente já viu o Djokovic ter episódios de mal-estar em dias muito quentes. Aquele famoso jogo com Alcaraz em Cincinnati, outros também, né, no Australian Open em algumas ocasiões, e vai fazer calor nessa sexta-feira. Então não dá para descartar totalmente essa hipótese. E se acontecer, o João tem que saber aproveitar. Manter a cabeça, não se afobar, não dar ponto de graça e fazer o cara jogar, fazer o cara correr. E o terceiro aspecto que eu acho, que o grande problema que o Djokovic tem contra Sinner e Alcaraz é igualar a intensidade dos dois. Os dois jogam com muita potência, sem aliviar, sem recuar, e fazem isso um ponto atrás do outro. Então o Djokovic, às vezes, quando joga pontos longos nesse ritmo, tendo que, né, se movimentar direita-esquerda, contra esses caras, nessa velocidade, ele sente. Então, eu tendo a achar que o caminho para o João incomodar é impor ou tentar impor esse tipo de intensidade. Se o João aceitar trocar a bola com spin do fundo e tentar ganhar só na consistência, sem agredir,
sem acelerar o jogo, eu acho que complica para ele. É óbvio também que replicar a intensidade de Sinner e Alcaraz não é fácil, não é por isso, né, não é por acaso que eles são Sinner e Alcaraz e são quem são. Mas a gente olha para o Djokovic, para os recursos que ele tem, para o tipo de tênis que tem causado problemas a ele, o caminho parece ser por aí. É difícil? Claro que é difícil. Mas a gente está falando de derrotar Djokovic num slam. E como eu acabei de falar, só 2 caras têm feito isso. Agora, já me antecipando ao próximo assunto, que é a eliminação de Jannik Sinner, essa derrota do Sinner me parece que joga muito contra o João. Porque o Djokovic é que nem tubarão que sente o cheiro de sangue na água. Ele sabe o quão rara é essa chance de ganhar um slam sem precisar passar por Sinner ou Alcaraz. E eu apostaria aqui que ele vai dar tudo que tem, vai deixar tudo que tem para ser campeão e para conquistar esse 25º slam agora. Lembrando que ele divide o recorde de maior número de títulos de slam em simples com a Margaret Court, os dois têm 24, o Djokovic quer o 25º para se isolar. Mas antes de seguir em frente e falar de Sinner, vou inverter a ordem normalmente do café e vou responder as perguntas dos apoiadores, especificamente sobre Fonseca e Djokovic, que é para não mudar o assunto e depois ter que voltar lá na frente. Então vamos lá. O Lucas Parra pergunta se vencer o Djokovic em um slam seria um feito maior do que os 2 títulos do brasileiro, Buenos Aires e Basileia. Eu acho que é difícil de comparar porque é a terceira rodada só entre aspas, né? Porque é o Djokovic. E a gente também não sabe em que termos viria essa vitória. Então, se eu te falar agora que vai ser épico e histórico, eu odeio esses 2 adjetivos, eu tô falando ironicamente. Mas se eu te falar agora que, nossa, vai ser um feito enorme, e aí ele vai e ganha com o Djokovic passando mal, não cabe, né? Não faz sentido. Então, acho que depende de como isso vai acontecer. Se vier uma vitória com o Djokovic jogando muito mal, uma vitória legal, memorável, ganhou do Djokovic. Mas a gente tem que ver a atuação do João, em que termos viria essa vitória, né, em que condições, o cenário inteiro. Eu acho que só o resultado em si não é o que pesa para mim. Porque não é que ele vai estar ganhando Roland Garros se ele ganhar do Djokovic, aí não me interessa, né? Final não é para jogar bem, final é para ganhar. Mas terceira rodada, o tamanho dessa terceira rodada, acho que depende muito do contexto que vai acontecer na partida. E outra pergunta do Lucas é a seguinte: você acha que o João está mentalmente preparado nesse momento para um combo Djokovic e um slam? E tudo aquilo que você fala de como ele mexe com a torcida, parada de banheiro, demorar para sacar, os jogos mentais do sérvio. Também é difícil, viu, Lucas? E só para explicar para quem não conhece ou não costuma me ouvir, o Djokovic usa o regulamento muito bem, né? Quando a coisa está apertada para ele joga com ansiedade do adversário. Talvez ele faça isso com o João, de demorar para sacar, de ficar ali quicando a bola até o último segundo do limite, de ir no banheiro quando ele está perdendo, e tá tudo na regra. Mas é óbvio que isso joga com a cabeça do adversário. Então é um teste enorme em muitos aspectos encarar o Djokovic, né? Por isso que eu acho que ele perder num slam é esse acontecimento tão raro. E eu acho que ninguém tá pronto para isso até o dia que tá. É uma frase meio babaca, mas a gente só percebe isso quando acontece, né? E para os 2 lados. Talvez seja muito exigir de um adolescente de 19 anos lidar bem mentalmente com tudo isso que o Djokovic leva para a quadra. Sinner e Alcaraz já passaram por isso, né? O Sinner lembra daquele jogo de Wimbledon que ele abre 2-7-0 e leva a virada, e o Alcaraz naquela semifinal de Roland Garros que teve cãibra. Isso tudo é mental, é nervos. O Djokovic jogou muito bem para virar aquele jogo contra o Sinner, tá? Mas evidentemente que o Sinner deu uma sentida ali em algum momento. Outra pergunta que tem do Henrique, ele quer saber quais são os desafios que o Djokovic vai impor ao João, diferentemente do resto do circuito. Acho que eu já falei um pouco disso quando mencionei as muitas qualidades do Djokovic, Henrique. Mas basicamente, consistência, uma devolução que pode pressionar o João. O Djokovic tem as variações, então o João tem que estar preparado para saber que se tiver um 30-40 tem uma chance do Djokovic fazer um saque e voleio, sacando aberto, principalmente porque o João está devolvendo muito recuado, o Djokovic sabe usar bem isso, sabe sacar aberto, sabe dar curtinha na primeira bola.
O Djokovic tem essas armas todas, né? E outra, o João tem que estar preparado para ver o Djokovic chamar a torcida, ou brigar com a torcida, ou gritar com o boxe, ou falar com o árbitro, tudo isso. Tudo isso, o João tem que estar preparado. É fácil? Não é. É muito jogo mental também, não é só técnico e tático. Então tem muita coisa nesse combo, nesse pacote Djokovic. Então, basicamente é isso. O Ricardo Silveira perguntou se a chance do João contra o Djokovic é levar o jogo para o lado físico. A diferença de idade e as condições climáticas em Paris podem equilibrar as coisas, considerando o momento dos dois jogadores, quem é o favorito? Acho que o Djokovic ainda é favorito, né? Eu já mencionei lá atrás, isso se reflete nas casas de aposta. E agora, o lado físico, acho que sim, pode ser levar para o lado físico, como eu falei, na questão da intensidade. Eu não sei se um jogo de 4, 5 horas é muito bom para o João. Porque aí, né, um pouco do que eu venho falando nos últimos minutos. Tem a questão toda mental, tem toda a questão de lidar com os nervos e de repente fazer isso durante 4, 5 horas. Para o Djokovic é muito mais simples do que para o João. E aí talvez isso cause um desgaste maior ao brasileiro do que ao sérvio. Mas, como eu falei, na questão da intensidade, se o João consegue impor com isso com frequência e manter e suportar essa intensidade, pode ser que o aspecto físico derrube o Nole e essa partida caia no colo do João. E não estou falando cair no colo, né, de presente, mas com méritos. Só que tem que aproveitar isso, né? Tem que saber tirar o melhor disso. Tem que estar preparado para saber o que fazer quando essas coisas vão acontecer. O César Mortari Barreira pergunta se depois dessa virada do João contra o Prismic, qual é o plano do Djokovic? Se é catimbar, se é pedir chuva, se é chamar o Nadal no intervalo. Não sei, viu? Eu acho que o Djokovic tem bastante arma para não precisar disso. Eu, como torcedor do João, nesse caso, eu sou a favor de botar um torcedor fantasiado de seringa, escrito Covid, para ver se o Djokovic sai da quadra. Mas falando sério, até torcida contra pode ajudar o Djokovic, né? O homem é forte demais mentalmente. Então, o Djokovic às vezes procura coisas para se motivar e compra brigas que nem existem. E cria essas coisas, esses obstáculos, esses aspectos mentais para se motivar e costuma funcionar com ele. Né? É um caso bem peculiar. Ele funciona bem assim. Então, é sempre algo que o adversário tem que ficar ligado para ver quando vai acontecer e estar preparado para ter uma resposta, para saber como se comportar se isso acontecer. Bom, agora bora falar do grande resultado do dia, que foi a vitória de Juan Manuel Cerúndolo sobre Jannik Sinner, o número 1 do mundo, favoritaço para o título. Abriu 6-3, 6-2 e 5-1. Começou a passar mal na metade desse terceiro set, a ponto de ficar se arrastando em quadra em um momento. O Cerúndolo ganha 18 pontos seguidos, vira o terceiro set, e depois disso o Sinner teve pouquíssimas chances. Às vezes ele conseguia um pouco de energia, jogava bem 1, 2 pontos, depois caía de novo. Ele arriscou muito, tentou muita curtinha, nada funcionou consistentemente. O Juan Manuel, o Cerúndolo, é muito inteligente, né? Ele foi pro fundão, ele deu muita bola alta, botou tudo em quadra, forçou o Sinner a jogar. E o Sinner não teve gás para isso. O italiano, aliás, deu uma coletiva muito boa, com classe, como ele sempre faz, não culpou o calor, deu os méritos pro Cerúndolo. Perguntaram se ele acha que mudaria alguma coisa se ele não tivesse jogado em Madrid ou Roma. Ele disse que o que ele sentiu foi uma fraqueza, falta de energia, e que isso poderia ter acontecido jogando ou não em Roma. Disse também que vai direto para o Wimbledon sem nenhum torneio de preparação na grama. Não tem nem muito o que comentar sobre o jogo, porque foram dois jogos diferentes, né? O Sinner domina enquanto ele está bem fisicamente, e depois o jogo muda, e fica todo, né, à mercê do Cerúndolo. Já falei aqui que o Cerúndolo foi muito inteligente, muito competente, fez exatamente o que precisava, né, diante dessas circunstâncias. Talvez ele fosse o pior cara da chave para o Sinner pegar nessa situação. Um saibrista, inteligente, sabe se defender, gosta de levantar bola e fez o que precisava. Perfeito. E leu bem a situação, porque depois do jogo ele fala que quando estava 3-0 no terceiro set, ele percebeu que o Sinner estava acelerando e forçando demais para encurtar alguns pontos. E que ali
ele começou a pensar se tinha alguma coisa errada com o italiano. E tinha, né? E é legal que o Cerúndolo tenha dito isso, porque a gente também entende que não é que o Sinner simplesmente apagou quando fez 5-1. Ele já estava mal antes. E é o adversário falando, né? Não é o Sinner dando desculpa. Achei importante isso. O Sinner falou que na metade do terceiro set já não estava tão bem. Mas vindo do Cerúndolo é mais relevante, porque não soa como desculpa, né? O cara entendeu. Mas é importante também apontar isso, que o Cerúndolo, né, apesar de tomando a surra que estava ligado no jogo e prestando atenção no que estava acontecendo, que não é todo mundo que faz. Mas e agora, né? O que acontece com essa chave masculina? Porque escancararam-se as portas para todo mundo, Zverev virou favorito nas casas de aposta, o Djokovic deve estar com os olhos arregalados e deve ter pintado um 25 no espelho do banheiro do hotel. O Shelton ficou numa chave deliciosa e já perdeu. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Hoje ele acima e Cerúndolo estão numa sessão interessante. O Koboli e o Thiem também estão por ali. O Ruud está vivo também, mas numa chave mais dura. E tem os jovens, né? Fonseca aqui, Roder ali. O Kouamé ganhou um jogo espetacular de 5-7 contra o Vallejo e agora pega o Tabilo. Já pensou? 17 anos nas oitavas de final de Roland Garros, se ele ganha do Tabilo? Francês, em casa, loucura. Como foi uma loucura esse jogo, né, de quinta-feira contra o Vallejo. O grande X para mim, o X da questão, é como é que esses caras vão lidar com esse novo cenário, com essa porta que se abriu, com essa janela que se escancarou. Pro Zverev, é mais chance ou expectativa? É mais oportunidade ou pressão? O Shelton entrou em quadra depois do Sinner. E já foi para casa. Perdeu pro Collignon. E esse jogo foi muito, assim, o Shelton afobado. A gente sentia que quando o Collignon conseguia fazer os pontos, botar a bola, né, em quadra, no saque do Shelton, e trocar 2 bolas e anulava, o Shelton era uma bomba relógio. Era questão assim, de 2, 3 bolas para o Shelton fazer alguma coisa idiota no ponto. E o Shelton correu uns riscos desnecessários, errou muita bola arriscando quando não precisava, jogou com muitas bolas de baixa porcentagem. E cara, o Shelton é um cara que tem spin no backhand, pode trocar bola, pode jogar com mais paciência, mas não teve essa paciência. Então fico imaginando se isso já pesou. Eu não vi a coletiva do Shelton depois do jogo, não tive tempo, mas será que a derrota do Sinner já pesou na cabeça dele? Porque a chave dele abriu, e ele tinha uma chance enorme de ir longe. E os outros, né? Ruud, Roder, Aliassime, Cerúndolo, Francisco Cerúndolo, tô falando aqui. Aliás, foi linda a entrevista dele saindo de quadra, depois de ganhar, quando ficou sabendo da vitória do irmão, que são 2 irmãos na terceira rodada de um slam, não acontece todo dia. Eu me lembro de ter visto uma estatística sobre os irmãos Zverev, né, o Sasha e o Misha, terem feito isso em 2018, não lembro de cabeça. De qualquer modo, é raro, né, bem raro. Mas eu divago. Voltando ao assunto, acho que o torneio ficou delicioso, porque a gente vai ver esses caras que estão acostumados a serem azarões, principalmente o Zverev, numa posição de, opa, posso ser campeão aqui. E como é que eles vão agir e reagir nessa posição. O único cara que a gente sabe como se comporta assim é o Djokovic, mas ele tem outros pontos de interrogação que são muito mais físicos do que técnicos ou mentais. Então tende a ser um slam muito legal. Né? Agora bora repassar os resultados do dia na chave masculina. Já falei do Cerúndolo, o Landaluce ganhou em 5-7 do Kopsiva, 6-0 no quinto. Tava perdendo 2-7-0, tava 6-1, 6-2 pro Kopsiva. O Berrettini tirou o Rinderknecht, isso me surpreendeu, 6-4, 6-4, 6-4. O Começanha tirou o Darderi, outro cabeça de chave que caiu, em 5-7, 6-4 no quinto. Jaime Faria passou pelo Struff em 3 sets. O Tiafoe venceu em 5 sets o Hurkacz, outro jogão. O Arnaldi passou pelo Tsitsipas, essa bola eu cantei no podcast de ontem, em 4 sets. O Collignon derrubou o Shelton, esse realmente eu não vi chegando. Hoje ele acima tirou o Burruchaga em 4, Nakashima passou pelo Van Asch em 5, 6-3 no quinto, de virada, estava perdendo 2-1. O Kouamé tirou o Vallejo no tie-break do quinto set, 10-8, dramático esse jogo, o Vallejo chegou a ter um break de frente no quinto set, sacou para o jogo, o Kouamé devolveu a quebra, o Kouamé abre 6-1 no tie-break, esse tie-break fica 6-6, então tem todo um drama aí.
O Tabilo avançou por WO, desistência do Vacherot. Koboli tirou o Wu, 6-4, 6-4, 6-4. O Lerner Tien, que salvou match point contra o Dias Acosta, venceu 6-3 no quinto. Ele salvou match, se não me engano, 2 match points no quarto set. O Francisco Cerúndolo ganhou em 4-7 do Gaston, perdeu o primeiro set, mas depois ganhou. E o Zachary Svajda, que tá ali no lugar que era do Medvedev, derrubou o Adam Walton, que foi quem tirou o russo. 4 sets, o Svajda tá aí. Então essa parte da chave, cara, tem Cerúndolo, Landaluce, Berrettini, Começanha, Faria, Tiafoe, Arnaldi Collion, Ogier-Aliassime, Nakashima, Kouame, Tabilo, Koboli, Tien, Cerúndolo e Svajda. Olha que loucura que ficou isso, cara. Que coisa. A chave feminina não teve tanto resultado surpreendente não, mas teve a derrota da Emma Navarro para Jovic. Só que a Jovic era cabeça de chave, né? No ranking ela era a favorita, só que a Emma Navarro vinha de título. Mas de cima para baixo aqui, a Sabalenka passou pela Jaquemot, 7-5, 6-2. Jaquemot deu até trabalho no primeiro set. Vai pegar a Kasatkina, que passou pela Bandek, 2-7, 7-5, 7-6. A Jovic fez 0-3 na Navarro, vai pegar a Osaka, que fez 7-6, 6-4 na Dona Vekic. Foi um bom jogo também. A Mboko sofreu ali por 2-7 contra a Siniakova e depois, né, fez 6-2 no terceiro. Vai pegar a Madison Keys, fez 6-4, 6-4 na Ruzic. Diana Schneider passou pela Kessler. A Olinikova tirou a Biro, 7-6 com 10-5 no tiebreak. A Kokogov fez 3-2 na Sheriff. A Potapova fez 6-2 no terceiro em cima da Katie Bolter. Kalinskaya ganhou da Korneeva. A Osório ganhou da Putintseva, 7-5 no terceiro. Maria Sakkari, olha a Sakkari aí na terceira rodada de um slam. Passou pela Lu de virada, 6-3 no terceiro. Vai pegar a Valinska. Valinska derrubou a Mertens, 6-4, 6-0. A Paris derrubou a Enli, 6-3, 6-4. E a Anisimova avançou 6-0 e desistência da Julia Graba, que passou mal com calor. Outra vítima do calor. Foram algumas no torneio, né? E assim ficou essa metade da chave feminina. Nas duplas, teve 4 brasileiros, né? 4 duplas com brasileiros em quadra e só uma vitória. E essa vitória foi da Ingrid Martins. Ela e a Solana Sierra derrotaram a Dart e a Panova por 6-4, 6-3. Também na chave de duplas femininas, a Laura Pigossi entrou de última hora junto com a Alicia Parks. Perdeu para Mertens e para Zheng, cabeças 3, e foi um jogo duríssimo, 6-2, 4-6, 7-6, com 10-6 no tiebreak do terceiro. E cara, Mertens e a Zheng tiveram match point no saque, se eu não me engano da Laura ou da Alicia Parks, eu não lembro agora, mas não conseguiram fechar, sacaram pro jogo, não fecharam, foram para esse tiebreak dramático, e o tiebreak foi pau a pau ali até os 5-5, 6-6, e aí tem 2 mini breaks que são um erro não forçado da Laura no fundo de quadra, um voleio que a Alicia Parks erra, e aí o jogo escapa ali. Nas duplas masculinas, Mello e Molteni perderam de Harrison e Skupski, que são os cabeças 4, 6-3, 6-1. E nas mistas, a Luísa Stefani e o Arevalo perderam da Routliffe e do Goranson, 6-3, 3-6 e 10-7. Bom, vamos repassar a programação de hoje aqui. Deixa eu abrir, que não estava aberto na minha telinha aqui. Além do jogo do João Fonseca, né, que eu já falei, ele do Djokovic não antes das 10h30, mas tem, olha só o padrão. Chatrier, 7 horas da manhã, primeiro jogo. Iga Swiatek, sempre ela nesse primeiro jogo, vai pegar a Magda Linette, a compatriota, no sol, com a bola quicando, do jeito que a Iga gosta. Depois tem Andreeva e Boskova, bom jogo. Fonseca e Djokovic, e na sessão noturna, Alice e Zverev. 6º dia de torneio, 6 dias de homens na sessão noturna. Na Lenglan tem Borges e Rublev, Teichmann e Muchova, Svitolina e Korpat, e Ruud e Paul. Esses Ruud e Paul pode demorar, pode ser um jogo legal, hein? Na Mathieu, Kostiuk e Golubic, Mikkelsen e Roda, interessante. Deminaur e Menchik, também muito interessante. E Stearns e Bencic. Bom, o que tem de brasileiros? Tem Stefani Dabrowski na segunda rodada de duplas femininas. É o segundo jogo da quadra 8. Elas pegam a Pridankina e a Tang. O Demo e o Balage, a segunda rodada de duplas masculinas, estão no 4º jogo da quadra 12. Pegam Schneider e Wallner. E nas duplas mistas tem Orlando Luiz e Chan. No segundo jogo da quadra 6 contra Stoller e Harrison. Jogo difícil. E o Rafael Matos joga com a Cristina Bux. É o terceiro jogo da quadra 9 contra Mihalikova e Kravets, são os cabeças 8. Não é um jogo fácil também.
Para terminar, tem 3 perguntas de apoiadores aqui. Primeiro do Lucas Parra. Vimos historicamente Djokovic ter problemas com calor, alto e umidade. O Sinner também vem apresentando o histórico desse problema. Estão falando de 2 caras muito fortes fisicamente, super preparados, etc. Te parece um problema quase sem solução para alguns jogadores? Quase que algo biológico mesmo, que não dá para se preparar contra isso? Cara, não é minha área de especialidade, Lucas. Eu preciso conversar com um médico para te dar uma resposta decente. Fico te devendo essa. Né? Corro o risco de falar uma besteira enorme aqui se eu me meter num assunto que não é, né, a minha área, e 2, eu não falei com ninguém recentemente sobre isso. Então, eu vou procurar alguma pessoa para conversar, para me dar uma luz, e depois eu respondo aqui, para não correr o risco de falar uma besteira grande, tá? A Helena me pergunta como é que é gestionar a produtividade no trabalho nesses dias apoteóticos em pleno fechamento de mês. Pois é, Helena, sabe que pra mim é pior o começo do mês, sabe? Os primeiros dias ali, primeira segunda-feira, os primeiros dias úteis são bem piores pra mim do que o fim do mês. Até porque fim de mês é bom ficar em casa trabalhando, vendo tênis, porque assim eu não saio e não gasto dinheiro. Né? E gastar dinheiro em fim de mês é um problema. Mas realmente, assim, Grand Slam são 2 semanas que a gente tem que administrar bem. Tem muita coisa, tem que gerir o tempo, tem que gerir a ingestão de caloria, porque fica em casa, trabalho, o nível de estresse aumenta, tem que tomar cuidado. Já engordei muito na minha vida nesses períodos, então tem que tomar cuidado. E a última pergunta que tem aqui é do Lucas Silva. Ele pergunta: você acredita que a eliminação de Sinner tende a dar mais pressão para o Djokovic, sabendo que pode ser a última chance real dele ganhar o 25º Slam? Se sim, você acredita que ele vai sentir a pressão ou usá-la mais como motivação? Eu passei por esse assunto quando eu falei um pouquinho mais cedo. Eu não imagino o Djokovic sentindo esse tipo de pressão a essa altura da carreira. Né? A gente já viu isso acontecer com tenistas grandes em outros momentos, inclusive com o próprio Djokovic, né? Lembra daquele ano de 2021, que ele chega ali na Olimpíada, ele tinha vencido 3 slams, ele podia completar, né, o Golden Slam de calendário, ele podia ganhar tudo no mesmo ano. E ele, obviamente, ele sente os nervos na Olimpíada, mas no US Open ele tinha chance também de fechar o Grand Slam de calendário, ficou a 1 jogo. E aquela final contra o Medvedev, claramente ele joga abaixo do que podia, porque ele sente o peso da coisa. E não sei se vocês vão lembrar, mas ele tá chorando no banco antes do jogo acabar. Se eu não me engano, era uma quebra de saque só atrás do Medvedev no terceiro set. Quer dizer, tinha uma chance de voltar ali, mas ele claramente ficou abalado. A Serena Williams passou por isso naquele US Open que ela perde, se eu não me engano, da Roberta 20, né, na semifinal, que é o ano que a Pennetta é campeã. Ela chega perto de completar o Grand Slam de calendário e sente. Então esse 25º é um feito grande para o Djokovic. Pode ser que ele sinta alguma coisa. Eu acho que se isso se manifestar, talvez se manifeste lá na frente. Não acho que seria o caso dele sentir essa pressão jogando contra o João Fonseca na terceira rodada ainda. Mas existe a possibilidade, claro, né? Eu lembro que o Federer, em 2009, quando ele ganha Roland Garros, ele faz uns jogos bem abaixo do nível normal dele. Tem um jogo com o Tommy Haas ali que ele se enrola. Se o Tommy Haas fosse um pouquinho mais firme, tinha derrubado o Federer ali no meio do caminho. E depois, quando acaba o torneio, o Federer admite que depois que o Nadal perde, ele sente a expectativa toda em cima dele, sente o peso da oportunidade e que ele levou um tempo ali para se acostumar com essa ideia até ser campeão. Então, pode pesar. Só que assim, a gente tá falando de um Federer em 2009, lá atrás. A gente tá falando de um Djokovic de 2021, 5 anos atrás, que já era experiente, evidentemente. E agora é um Djokovic de 39, mais maduro, mais experiente. Acho que sabe gerenciar um pouquinho melhor as emoções do que 5 anos atrás. Tanto que foi lá e ganhou a Olimpíada do jeito que ele ganhou em 2024. Vamos ver agora como é que ele vai se portar nesse resto de Roland Garros. Eu acho que ele tem uma chance real, inegável, mas como é que ele tá vendo, né? Como é que tá o ombro? Como é que fisicamente ele vai resistir? Alguém vai forçar ele a um jogo longo?
Porque olhando para a chave dele agora, tem essa partida contra o João Fonseca. Se ele ganhar, pega ou o Tommy Paul ou o Casper Ruud. Eu não acho que nenhum dos dois vai dar grande trabalho pro Djokovic. Eu acho que o Ruud talvez possa forçar um jogo longo. Não tem sido muito o perfil de atuação do Ruud. O Ruud tem sido mais agressivo do que já foi. Não tem jogado pontos tão longos assim. Pode ser que ele invista nisso contra o Djokovic, sabendo, né, da condição do Djokovic. Agora, o Ruud tem que passar pelo Tommy Paul primeiro. Agora, o Djokovic passando disso, teria a quarta de final contra De Minaur, Menchik, Borges ou Rublev. Eu não consigo enxergar o Djokovic tendo problema com nenhum desses quatro, né? Excluindo problemas físicos, evidentemente, tá? E faria uma semifinal com talvez com o Zverev. E aí é outro tipo de jogo, mas eu continuo dizendo que eu sempre afirmo. O Zverev é um cara que tem condições de ganhar do Djokovic tecnicamente falando. Agora, se botar um contra o outro, num jogo grande, num jogo de slam, melhor de 5, eu vou apostar sempre no Djokovic. Sempre contra o Zverev. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, obrigado por quem ouviu até o fim. Para quem ouviu antes do jogo, bora ver. Fonseca e Djokovic, bora ver o que vai acontecer. Vai ser interessante, vai ser empolgante, vai ser quente. A repercussão vai ser grande. E, evidentemente, eu volto com Café com Cossenza amanhã ou depois de amanhã, depende de quando você estiver ouvindo isso. Vai estar ouvindo na quinta ou na sexta. Mas sábado de manhã vai ter café comentando esse jogo, comentando a repercussão, enfim, coletivas e tudo mais. Beleza, gente? Café tá no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, na Amazon Music. E se você quer saber como apoiar o meu trabalho, ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, com áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, grupo de bate-papo exclusivo no Telegram com participação super ativa minha, visita a página do Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, vê lá os termos, condições, todos os benefícios, todo o conteúdo que você recebe. Tem evento presencial em São Paulo, tem o Saque Voleio Open, nosso torneio, tem circuito de palpitões, tem um monte de coisa legal. Se te interessar, vai lá, faz o apoio, me avisa, entra no grupo do Telegram e a gente vai estar em contato. Hoje eu fico por aqui, uma ótima noite de quinta, ou manhã de sexta, ou o resto de sexta para todo mundo. Um abraço.